Livro dos Espíritos, questão 930. Lei cristã. Pela lei cristã, ou seja, pelos ensinamentos de Jesus no seu evangelho de vida, ninguém passa necessidades, desde quando obedeça a seus preceitos no que toca à vida. Um dos luminares da espiritualidade maior responde ao codificador sua inteligente pergunta, de maneira simples, sem prolixidade. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Os próprios discípulos do Senhor nada possuíam, no entanto, nada lhes faltava do essencial e todos eram abastecidos naquilo de que precisavam. Eles viviam a verdadeira fraternidade, onde todos trabalhavam para ser úteis aos que precisavam. Os enfermos presos aos cátaros de provações recebiam igualmente tanto quanto os que trabalhavam. Qual dos trabalhadores gostaria de trocar posição com um enfermo? O que é melhor, trabalhar ou ficar preso ao leito? Os velhos, as crianças, os enfermos e os indolentes precisam viver, e se Deus não deixa faltar para eles o ar, a chuva e o sol, os frutos e o teto, e mesmo o ensejo de viver na terra, nós aqui vamos negar a nossa parte no que podemos doar-lhes? Em verdade afirmamos que também ainda passamos por esse estágio. O amor verdadeiro não exige. A caridade iluminada não pede recompensa, e a fé que se firma na razão não precisa do anúncio dos homens. A supressão em nós das paixões é necessária para que a vida corra dentro da harmonia, de modo que a consciência se apodere da paz que não perturba o coração. Sejamos omissos nos julgamentos apressados e cuidemos de nós mesmos, sem egoísmo, esquecendo igualmente o orgulho em todas as suas ramificações que as paixões apresentam no campo imenso da mente. No dia em que o Evangelho de Jesus penetrar os portais da política e os homens que a praticam o colocarem como carta de luz na magnitude que ele alcançou, nada vai faltar para um homem, porque Deus não dá miséria e, sim, dá abundância em todos os ramos da vida que o ser humano possa estar. Se o amor for a primeira ideia das almas dos dois planos da vida, as enfermidades desaparecerão por simples toques das mãos. A água será remédio e o ar dará mais vida. Vendo a Jesus, chamou e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. Lucas 13:12. Basta uma ordem do verbo que não se misture com as paixões inferiores, que a enfermidade, ou as enfermidades de todos os tipos, obedeçam ao comando divino. A doutrina dos Espíritos está abrindo caminhos para que os homens entendam a necessidade de harmonia na mente e no coração, passo divino que ele próprio deve dar, buscando sua própria felicidade. A doutrina que vai dominar o mundo é do Cristo, onde o amor e a caridade se expressam como a presença de Deus. A sociedade deve se organizar segundo a lei do Cristo, para que no planeta vigore a paz e nada falte para ninguém. Trabalhemos, pois, para estabilizar a harmonia na terra, que ela é a mãe dadivosa e santa. Do seu seio fecundo brotarão vidas que alimentam as vidas maiores, pelo influxo do amor dos próprios homens. Podes esperar a volta do Cristo. Essa é uma verdade, mas, desta vez no reino dos corações, de modo que o homem, à espera dessa visita, mude seu proceder e limpe a sua casa interna, para que o mundo e o ambiente em seu derredor igualmente se transformem, passando a ser o paraíso esperado, e o céu sairá dos corações dos homens, para o coração da terra. Assim será inconcesso todo tipo de desarmonia, e o ser humano avançará para a plenitude da vida, respirando no ambiente da verdadeira felicidade. Capítulo 13, Livro dos Espíritos, questão 931, Classes sofredoras. No mundo em que habitas, as classes sofredoras são em maior número, por ser a terra mundo de expiação e provas, como retraíam os benfeitores da espiritualidade em O Evangelho segundo o Espiritismo capítulo I. Os que dizem que alguns são felizes se enganam na expressão e mesmo na realidade. Tornamos a dizer o que muitos instrutores da espiritualidade já falaram. Não existe felicidade completa na Terra. No entanto, ela é uma realidade,
porque alguns já percebem e de vez em quando recebem ou concebem alguns minutos deste tesouro, que é permanente nos mundos venturosos. Nenhuma classe no mundo é feliz, na expressão da palavra. Alguns, aqui e ali, sentem a existência da felicidade e procuram ir em busca da paz que o Cristo tem com abundância. Ele, o Mestre dos Mestres, indicou os caminhos para a aquisição desse estado da alma que, em grande parte, é conquista da alma, no certame da vida. Se a terra fosse morada dos eleitos, como se costuma dizer, onde se encontra a felicidade, não precisaria vir Jesus a ela, nem seria necessário surgir a doutrina dos espíritos. O Mestre veio para os sofredores e sempre está ao lado deles, consolando e instruindo e, se a doutrina dos espíritos é Jesus voltando, deve fazer a mesma coisa. Onde somente moram os anjos, qual é o trabalho do consolo? Onde haja somente espíritos puros, qual a necessidade de se pregar o Evangelho? Ele reflete as leis, e para quem foram estabelecidas as leis? Somente para os ignorantes, não para os sábios que jazem palpitando dentro do coração. Quem sofre é que precisa de médico e remédios. Jesus mesmo disse que não veio ao mundo para os sãos e, sim, para os enfermos. Notadamente buscamos conforto quando estamos sofrendo, remédio quando estamos enfermos e amparo, quando desamparados. O sofrimento no mundo está por toda parte. Muitos dos que se pensa estarem livres dele, pode ser os que sofrem mais ocultamente. Não penses que o conforto material tira os padecimentos materiais e morais, por vezes ele piora a situação. A tranquilidade de consciência gera-se por dentro, não se faz por fora, com dinheiro, bens materiais ou poderes políticos. A felicidade é a maturidade da alma, com mais capacidade de amar. Por enquanto, as próprias leis humanas carecem de reformas, mas que sejam compatíveis com as leis de justiça e de amor. As leis naturais são mal compreendidas pelos homens, porque eles não as sentiram no coração. Esqueceram-se da presença de Deus na consciência e ainda não se lembraram dos 2 mandamentos que Jesus sintetizou, considerando as leis recebidas por Moisés. Quando a humanidade estiver amando a Deus em todas as coisas, bastará esse mandamento para que tudo se transforme em luz em favor dos homens. Somente o amor consegue libertar a alma, porque ele é a verdade, é o caminho e é a vida. A terra é lugar de expiação, porque os homens que nela moram se encontram entre o bem e o mal, por vezes mais propensos para o último. Como pode haver felicidade? Feliz somente é quem ama nas 24 horas do dia, sem nenhum apego às paixões inferiores, em que a caridade em sua vida seja constante. Esta terra será dos eleitos, mas daqueles eleitos que conquistaram esse título pelos processos do amor. E, impondo-lhe as mãos, ela imediatamente se endireitou e dava graças a Deus. Lucas 13:13. Quando andamos sob a imposição das mãos de Jesus, endireitaremos nossa vida e certamente vamos dar graças a Deus, pela nossa conduta reta, na retidão da nossa moral. Se somente atraímos o que somos, se todas as criaturas procurarem o Mestre, o ambiente terreno deve mudar, tornando-se um paraíso. Será então o céu na terra, porque esta se encontrará transformada, pela transformação dos seus filhos. Capítulo 14. Livro dos Espíritos, questão 932. Maior influência. A maior influência dos maus se dá por causa da ignorância das próprias almas que nela estagiam. No entanto, a paciência de Deus não se esgota e o trabalho de Jesus não para, no sentido de educar todas as criaturas e instruí-las. Esse exercício é demorado, mas se faz. Numerosas falanges de espírito, sob a direção de Jesus Cristo, trabalham junto aos homens no sentido de amanhar os corações empedernidos no mal. Esses homens não são maus, disse Jesus, mas ignoram a verdade que liberta. As sementes do bem já foram lançadas no campo dos corações.
Basta esperar que elas germinem, e disso o Senhor tem certeza. Compete ao homem já entendido ajudar na obra do bem, e o Espiritismo veio ao mundo para ajudar no grande fenômeno do século, o de colocar em ordem a casa terrestre, ensinando a todos a amar, mas com aquele amor que não troca nem vende suas mais ricas possibilidades, onde se pode mostrar a caridade. O mal, pode-se dizer, na altura da compreensão mais elevada, não existe. Somente o que tem vida eterna é o bem, o equilíbrio, a harmonia universal. Se desejas melhorar, pensa em Jesus, fala com Jesus, anda com Jesus, trabalha com Jesus, mas, acima de tudo, vive os preceitos do Mestre, como ele viveu. Desta forma, conhecerás a verdade, conhecendo a ti mesmo. Se a própria matéria se transforma, o espírito que se encontra além deve se transformar sempre para o melhor, em todas as direções do entendimento, do amor e da sabedoria. Se queres buscar no futuro a felicidade, conquista dia a dia, passo a passo, porque ela é a aquisição de milênios de esforços. Os maus são intrigantes, violentos, caluniadores e encontram prazer em todas as paixões inferiores. Eles são impacientes e não gostam da verdade. Os bons fazem-se notar por muitos se amarem uns aos outros, mesmo aqueles que os ofendem e se caluniam. O mundo deve passar para outro grau de elevação, desconhecendo o mal e somente se interessando pelo bem. Quais os mundos elevados que giram no universo de Deus? Devemos esperar, pois o planeta deverá receber esse prêmio das mãos de Jesus, vindo de Deus, ao passar dos bilhões de anos que, para a eternidade, são poucos dias. Todos os trabalhadores do bem comum estão sendo convocados. Os clarins tocam em todos os quadrantes da terra, e quem tem ouvidos para ouvir que os ouça, quem tem entendimento para entender que os entenda. É Jesus voltando para a seleção dos valores, de modo que quem herdar a terra, ficará nela, enquanto os demais passarão a outra escola de Deus, para aprender o que não conseguiram nesta mansão de vida. Na verdade, a maior quantidade deverá sair para outra instância de vida, onde serão direcionados pela sintonia dos sentimentos. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao largo, e lançai as vossas redes para pescar. Lucas 5:4. O Mestre tomou Pedro como símbolo da pesca de homens, bem como de todos os discípulos e aqueles que desejam acompanhar o Mestre, alertando as almas de que no fim dos tempos maus seria separado o joio do trigo, os bons dos maus. É o que o povo deveria entender, e muitos já o fizeram, lançado redes em todos os oceanos das nações para pescar almas. E esse alerta continua. Mesmo faltando pouco tempo, ainda podes cientificar-te da necessidade de retificar o coração, conquistando valores morais, apegando-te ao amor e fazendo da caridade o meio de salvação do próprio ambiente onde moras, e nele permanecendo, porque este mundo será o paraíso. Depois que os homens aceitarem o Cristo como guia e seus ensinamentos como roteiro de vida. Capítulo 15. Livro dos Espíritos. Questão 933. 2 vermes destruidores. Os sofrimentos no mundo devastam os homens, trazendo-lhes padecimentos de todas as ordens do que se possa imaginar, sofrimentos materiais e morais. De certa forma, não se pode deter esses sofrimentos, por serem processos de despertamento espiritual. No entanto, compreender que são eles da nossa culpa é bem melhor para que possamos nos esforçar para nos livrarmos deles. Estamos falando de 2 apenas, que são o ciúme e a inveja. São realmente 2 vermes roedores da alma, se não do próprio corpo físico. Como combater essas 2 enfermidades, livrar-se delas? Qual o ser humano, e mesmo espiritual, que não sentiu ou sente ciúme ou inveja? Todos, embora haja os que já se livraram deles. Os que ainda não sentiram essas 2 doenças, talvez se encontrem na fila para sentir suas torturas. Elas, por seu caráter inferior,
trazem lições dolorosas para a alma na sua sequência de vida. Como encarnados, e por vezes fora da carne, todos sentirão esse estado negativo do espírito, por não terem ainda conhecido a verdade. Somente os espíritos livres das paixões humanas são limpos dos resíduos de todas as inferioridades. Certamente que devemos combater todos os tipos de inferioridade nos caminhos que percorremos, para que no amanhã possamos dizer: conheci a verdade e ela me tornou livre das peias da ignorância. O livro dos Espíritos nos fala que, por vezes, os sofrimentos materiais independem da vontade do homem, e isso é certo. No entanto, os sofrimentos morais se encontram na mesma ordem, por nos faltar elevação espiritual para os evitarmos. Como pode o homem primitivo ter uma moral ilibada, se desconhece seus fundamentos? Os sofrimentos materiais e morais somente desaparecerão quando o espírito ascender pelo despertamento dos seus dons espirituais. O tempo se encarrega desse trabalho. Todas as almas que não têm experiências qualificadas na consciência pura, desconhecem a paz e a tranquilidade. Não questionemos a Deus, nem tampouco responsabilizemos pelos desastres que essas duas forças provocam em nós. O esquema está traçado para o nosso destino, e como Deus é onisciente, Ele já sabe disso, e se deixou que assim acontecesse. É que precisa ser deste modo. Nem nós mesmos temos culpas dos nossos deslizes. Temos culpas, se não combatermos nossas inferioridades, já conscientes dos caminhos onde as paixões nos levam. Todos os vermes roedores são forças negativas que devemos combater, sempre na ordem das coisas, porque é no combate que ganhamos experiência para a verdadeira conquista. Se as almas não fossem torturadas pelos contrastes da vida, como elas conheceriam o outro lado, o da serenidade, da caridade e do amor? Certamente que são felizes aqueles que desconhecem esses vermes roedores. Bem-aventurados são eles, por terem passado por todas essas experiências e delas colheram a paz verdadeira que torna a consciência tranquila, objetivo de nossas vidas. Compreendamos, pois, a necessidade dos nossos esforços visando a melhora da vida material e moral, pois o conseguiremos, por estar no destino de todos. Surge desse esforço a água da vida. Quem a bebe nunca mais terá sede. Replicou-lhe Jesus: se conhecerás o dom de Deus e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. João 4:10. Jesus sempre nos pede que doemos água, em qualquer posição em que estejamos, aos que sofrem, pois Ele está com eles e, se compreendemos, Ele, o Mestre, nos dá água com a qual nunca mais teremos sede, por ser a água da vida eterna. É necessário que entendamos esse pedido. As imperfeições são fantasmas dentro de nós e à nossa frente, e a consciência em Cristo nos pede para expulsá-las, ambientando-nos com amor e a caridade, para que a salvação estale na nossa intimidade o sol da verdade e a luz de Deus no coração. Limpando-te do ciúme e da inveja, ficarás livre de muitos fantasmas que corroem a alma, como carunchos invisíveis, os quais não devemos matar, nem nos servirmos deles para nossa revolta e, sim, transformá-los em vida, em experiências e cultivo da própria paz. Capítulo 16. Livro dos Espíritos. Questão 934. Perda dos entes queridos. A perda dos entes queridos, para os que ficam na carne, de certa forma transforma-se em dor. Mais adiante, porém, pela compreensão que o Espiritismo dá, ela passa a ser alegria, por saber-se que a vida continua. Ninguém morre, somente se deixa de ver a forma. No entanto, a essência permanece viva, mais viva do que se pensa. O que se chama morte é apenas uma força transformadora de mais vida. Já pensaste nas consequências? Se ninguém desaparecesse por esse processo, o que seria do mundo? Não se troca de roupa sempre, porque a alma não pode trocar suas vestes de tempos em tempos. Para viver melhor,
Devemos nos acostumar com essas mudanças, que esse costume nos levará à verdadeira paz.